Olá, meu aluno e minha aluna trader, tudo bem com você? Bem-vindo ao módulo 2. Espero que você tenha entendido, tenha gostado muito do módulo 1, tenha recebido a sua declaração de compromisso com uma imensa alegria, um sorriso no rosto e uma fé no coração, né? Igual aquela cara de filme que a pessoa fica quando tá determinada a fazer algo. Geralmente no fim do filme, né, que os heróis fazem aquela cara, aquela postura e vão lá e resolvem o problema do filme. E espero que o conteúdo do módulo 1 realmente faça uma diferença positiva na sua vida. Agora vamos iniciar o módulo 2, vamos iniciar falando sobre o mercado financeiro. Estou usando esse slide do outro curso que eu dou, que é um curso diferente do GR, mas que o assunto sobre o mercado financeiro vai ser o mesmo. Tá? Vamos abordar os principais pontos necessários que todo investidor precisa saber da área que ele atua. No caso, a gente vai atuar na área de opções binárias, então vamos falar bem específico sobre opções binárias aqui nessa aula, ok? Então vamos lá, pessoal. O que é o mercado financeiro? Se você está assistindo essa videoaula é porque você quer trabalhar no mercado financeiro, você quer trabalhar, no caso da corretora, como a gente já falou, a IK Option. Você quer trabalhar com opções binárias e tudo isso tem a ver com mercado financeiro. O que é o mercado financeiro? Bom, o mercado financeiro é um ambiente de negociação que possibilita a compra e venda de títulos, ações, mercadorias, commodities e o posicionamento em câmbios e criptomoedas. Quem pode participar do mercado financeiro? Então, as pessoas que participam ou as instituições que participam do mercado financeiro são as grandes empresas, os bancos, as corretoras, os investidores PJ, pessoa jurídica, traders, ou seja, você. As grandes empresas, os bancos e até as corretoras, a gente chama esse pessoal de grandes players. Por que a gente chama de grandes players? Porque são eles que vão movimentar esse mercado que a gente vai trabalhar, o mercado financeiro no segmento que a gente vai trabalhar. Eles vão fazer as maiores entradas, as maiores saídas. Então o movimento do gráfico vai ser muito relacionado a eles, como também a outros fatores, mas eles têm um peso muito grande. Diferente de eu, diferente de você, que as nossas entradas, as nossas saídas não vão fazer diferença nenhuma no gráfico. A minha entrada de R$ 100, de 150, de 200, R$ 500 não vai fazer diferença nenhuma no gráfico financeiro. Agora a entrada dessas grandes empresas, essas entradas de 100 mil, de 500 mil, de 1 milhão, eles sim fazem diferença. Então por isso que a gente chama eles de grande player. E eu e você, como a gente não influencia, a gente diz que nós seguimos a onda. Nós vamos seguir a onda dos grandes players. Por isso que a gente precisa entender direitinho como é que o mercado funciona, ver notícias para saber como é que os grandes players estão agindo, como é que eles estão fazendo o mercado fluir. E aí a gente vai entrar na onda, ok? Bom, e qual é o papel do mercado financeiro? Bom, o mercado financeiro ele tem como papel fazer deste ambiente de negociação um espaço mensurável e organizado, permitindo o fluxo da economia e possibilitando aos participantes a realização de seus negócios. E por tornar esse espaço organizado, os participantes que a gente acabou de ver, eles são divididos em emissores, intermediários, investidores e regulamentadoras. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Bom, os emissores são empresas ou instituições que emitem títulos. Esses títulos podem ser debêntures e todos os demais ativos que são considerados títulos, como também ações, commodities, contratos, mini-índices e etc. Já os investidores sou eu, você e os grandes players. Podemos investir comprando títulos ou posições no mercado. Podemos investir a curto, médio ou longo prazo. Então, geralmente os grandes players, eles são grandes investidores e muitas vezes eles também são grandes emissores, tá bom? Temos também os intermediários, que
como o próprio nome diz, eles vão atuar entre o emissor e entre o investidor, permitindo que as operações financeiras possam acontecer. Para o investidor investir no mercado financeiro, ele tem que passar por um intermediário, digamos assim, né? A grande maioria das operações são dessa forma. E esses intermediários geralmente são as corretoras. E as regulamentadoras são órgãos que asseguram a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Então é de suma importância entender esses 4 papéis no mercado. Tá? O papel da parte emissora, o papel da parte dos investidores, que é onde nós nos encaixamos, os intermediários, que a gente vai lidar todo dia com isso, que é a nossa corretora, e as regulamentadoras, que de princípio não tem tanta importância para a gente por causa do nicho que a gente vai atuar. Mas a gente precisa estar ciente sobre elas, sobre quais são, tá bom? E o mercado ele tem suas divisões. Tá? O mercado ele é dividido em vários tipos de mercado, onde os principais é o mercado de capitais, o mercado de crédito, o mercado monetário, o mercado aberto e o mercado de câmbio. Não vou entrar muito em detalhes sobre cada um desses mercados, pois o que nos interessa é o mercado de câmbios, que também é chamado de mercado de divisa. E é nesse mercado que nós vamos atuar. Os demais mercados é válido ter conhecimento e fica para você pesquisar sobre eles. O mercado de capitais também tem um grande crescimento e ótimos lucros. E acredite, tem muita gente que se intitula trader, mas se você perguntar em qual divisão de mercado ele atua, ele não sabe dizer que é o mercado de câmbio. Alguns até dirão que é o mercado de opções, por se tratar de opções binárias. Mas não é bem assim. Tá? Vocês estudando isso mais a fundo, vocês vão ver que o mercado de opções é uma modalidade dentro do mercado de capitais. E também é uma modalidade dentro do mercado de câmbio. Tá? Mas não se preocupe com isso. A gente vai usar todos os termos corretos para não confundir a cabeça de vocês. E o mercado de câmbio e o mercado de capitais, que são os dois que eu mencionei, eles são os que mais crescem atualmente e o que dão o maior lucro. Mas como o nosso foco vai ser mercado de câmbio, os demais mercados vocês pesquisam aí a respeito, ok? Bom, sobre o mercado de câmbio, os principais ativos que nós temos é o Forex, as opções binárias e as opções digitais, ok? Além do que a gente chama de mercado de balcão, que foi o que originou o mercado de câmbio, o Forex veio logo em seguida, que é o bam mesmo dessa área, e as opções binárias já é algo mais recente, algo novo, ainda é um bebezinho. E ela é até baseada no Forex, mas ela vem crescendo num crescimento incrível, tremendo. E as opções binárias e opções digitais, entre aspas, são a mesma coisa, tá? São o mesmo nicho. Tem algumas diferenças que a gente vai ver mais adiante. E quem domina o mercado de câmbio, domina o seu próprio bolso e está muito próximo de se tornar rico. Aprimore, aprenda e se especialize no mercado de câmbio. Depois diversifique seus investimentos, fazendo aporte em outros tipos de ativo ou em outras divisões de mercado. O mercado de câmbio é um ambiente repleto de oportunidades. Para operarmos nesse mercado, precisamos ter um home broker, que é um sistema, uma plataforma necessária para acessarmos o mercado e realizarmos ações. Esse home broker é fornecido pelo intermediário entre nós, os investidores e o emissor dos ativos. E esse intermediário, como eu já falei, é a corretora. Então, no nosso caso, aquele aplicativo que eu pedi para vocês baixarem na última aula, no finalzinho do módulo 1, ele é o nosso home broker. Ele é o aplicativo da IQ Option. Como o mercado de opções é um mercado de renda variável, ou seja, o dinheiro que você ganha pode variar de acordo com suas ações, o perfil dos investidores tende a ser um perfil agressivo, pois este é um mercado de alto risco, mas também é um mercado que tem a maior lucratividade dentre todos. Então é preciso atacar para em poucos golpes saquear o mercado, ficando pouco tempo nele e ganhando dinheiro. O mercado financeiro também tem uma forma de processamento, ou seja, uma forma em que ele é processado, onde eu já falei e agora eu quero deixar claro. Então, o mercado financeiro ele dispõe de várias oportunidades de negócio, através de títulos, ações, divisas, que é o nosso caso, e outros. Isso é como se fossem os produtos que podemos negociar. Esses produtos são colocados em uma bolsa. Quem gera esses produtos são os emissores.
seja privado, público, governamental ou de relações exteriores. Para ditar as regras e fiscalizar as negociações feitas com essa bolsa, há as empresas regulamentadoras. Para o investidor poder negociar os produtos dessa bolsa que foi gerado por um emissor, ele precisa de um intermediador, que é a corretora. Então, isso que vocês estão vendo aí na tela de vocês é o passo a passo de como acontece um processo em quase geral, em quase total das vezes em que acontece o investimento. Relacionado aos custos do mercado financeiro. Muitas pessoas acham que é caríssimo investir no mercado financeiro. Não, não é. Cada investimento tem sua quantia mínima inicial. No nosso caso, o cadastro na corretora é grátis. O depósito mínimo para você iniciar o seu investimento, dependendo da sua corretora, vai variar entre R$20 a R$50. E você pode fazer investimentos a partir de R$2 ou investimentos a partir de $1. Então, por exemplo, na IK Option você não paga nada para fazer o seu cadastro, para baixar o aplicativo, até para usar a conta de treinamento que a corretora fornece, é tudo grátis. Quer começar a ganhar dinheiro, quer começar a investir no mercado financeiro, você não precisa desembolsar um grande valor. Você pode começar com R$20, que é o depósito mínimo da IK Option. E desses 20 você pode realizar investimentos a partir de R$2. Claro, quanto menor o que a gente chama de banca, né? Ou seja, o dinheiro que você tem para investir, mais devagar vai ser o seu crescimento, a sua evolução, menor vão ser os seus lucros. Mas a gente vai discutir disso mais adiante também. Bom, relacionado aos horários. Quais são os horários que o mercado financeiro funciona? No caso aqui do nosso ramo, o mercado financeiro vai funcionar 24 horas por dia, 5 dias da semana, de segunda a sexta. E nos finais de semana o mercado vai funcionar em OTC, que é o Over the Counter. Mais adiante eu explico um pouquinho mais do OTC para vocês, tá bom? E no nosso ramo, os melhores horários para investir no mercado financeiro, ou seja, para realizar suas operações, é de meia-noite às 4 horas da tarde. E sempre atento às notícias. Tá? Relacionado a notícias, a gente também vai ver mais adiante. Então, como a gente já deu esse beabá sobre o que é o mercado financeiro, vamos falar agora um pouco mais específico sobre o mercado de câmbio, que vai ser o nosso mercado de atuação. Bom, o mercado de câmbio é extremamente importante para o mundo contemporâneo, pois quando os capitais estrangeiros são movimentados, possibilitando o comércio internacional, é no mercado de câmbio onde as moedas estrangeiras são validadas e trocadas. Um exemplo seria um brasileiro que resolvesse passar as férias nos Estados Unidos, por exemplo. Seria necessário adquirir dólares para pagar as despesas lá nos Estados Unidos, certo? O nosso Banco Central, aqui no Brasil, ele não imprime dólares, só imprime reais. Então, o turista ele ia precisar ir num local em que ele conseguisse obter a moeda americana, onde ele conseguisse trocar os reais que ele tinha pelo dólar americano. E isso é que a gente chama de mercado de câmbio. É quando ocorrem essas trocas. O valor de uma moeda comparado com o valor de outra. Né? Vocês sempre acompanham aí pela TV, o que é mais dito é o valor do dólar com o real. Então vocês veem muito aí na TV falando que $1 vale 4, não sei quantos... desculpa, R$1 vale 4, não sei quantos dólares. R$1 vale $5. Então isso que eles falam no jornal da televisão é o mercado de câmbio. A relação de valor entre essas duas moedas. Tal mercado pode afetar diretamente o sistema econômico do país e, consequentemente, as empresas na comercialização de seus produtos e serviços. O mercado cambial não tem um centralizador de negociações como a Bolsa de Valores tradicional, que organiza as transações com os títulos e valores mobiliários. Como a moeda de cada país tem um valor distinto diante do comércio internacional, o mercado de câmbio realiza a avaliação desses valores, uma em relação à outra, por meio das taxas cambiais, para validar essas divisas. Essa taxa, na maioria dos países, é estabelecida pelo mercado, sem intervenção governamental. Esse tipo de taxação é conhecido como câmbio flutuante, ou seja, o valor é definido conforme a oferta e a procura. Diversas operações são negociadas no mercado de câmbio.
desde simples pagamentos e recebimentos em moedas estrangeiras, a participação em processos de investimento e especulações. E especuladores é o que eu sou e o que você vai se tornar a partir de agora. Por que nos tornaremos especuladores a partir de agora? Porque os principais traders do mercado de câmbio são o BC, ou Bacen, que é o Banco Central, no caso aqui do Brasil. Em outros países, algum outro órgão ou extensão do governo vai ter essa atribuição semelhante ao Bacen aqui no Brasil. Mas esse é, digamos que é o banco principal, né? O Banco Central. Outras pessoas que fazem parte são as instituições financeiras, em geral, que vai além de bancos físicos, virtuais, entra também corretoras e operadores de capital. Os hedges, que são grandes investidores PJ, ou as próprias instituições financeiras que agem como protetores do mercado, realizando operações para diminuir a oscilação da moeda. E esse assunto ele se aprofunda, desde planos de segurança bancária, estratégia de cobertura de risco para investidores, etc. Que são certas estratégias que essas instituições financeiras tomam para garantir os investimentos delas e de outros investidores PJ e algumas vezes até investidores PF também. Mas nós não vamos entrar em detalhes disso. Mas enfim, estes são considerados os grandes players, lembra? Banco Central e instituições financeiras. Os hedges já são considerados players medianos, tá? E o outro trader que faz parte do mercado de câmbio são os investidores PJ, que na maior parte são pequenos grupos de traders formando uma pequena empresa, né, como se fosse um time, e atuam como estratégia e objetivo comum. E isso dificilmente os torna um player mediano, a maioria é especulador também. E além do investidor PJ, a gente tem a outra categoria de trader que são os especuladores, que diferente da maioria dos demais traders, nós desenvolvemos transações que tiram vantagem da flutuação dos níveis de oscilação do mercado. Uma comparação para vocês entenderem como é que nós, especuladores, somos comparados aos demais, é como se numa guerra os players grandes e os players médios fossem aqueles cavaleiros reais, cheios de armaduras brilhantes, com aquelas armas de aço nobre. E isso tudo devido ao seu poder financeiro e ao seu sistema de proteção. E nós, especuladores, a gente é aqueles plebeus sem armadura, com uma adaga na mão, querendo saquear parte do mercado. De proteção nós só temos mesmo o gerenciamento e a nossa estratégia. Mas nos filmes você vê que essa analogia que eu fiz, no final os especuladores, né, nós, plebeus, geralmente a gente sempre se dá bem. Então perceba que o mercado de câmbio permite que grandes operações sejam viabilizadas, universalizando o comércio. Este mercado possui o maior índice de liquidez de todo o mercado financeiro, principalmente pelo fato de que cada vez mais cresce o volume e a facilidade para fazer transações internacionais. Vamos falar agora um pouquinho sobre opções binárias. A gente viu que dentro do mercado de câmbio a gente tem o Forex, opções binárias e opções digitais, ok? Então vamos falar um pouquinho mais sobre as opções binárias para vocês entenderem ainda mais a nossa área de atuação. As opções binárias, também chamada de OB, é a nossa área de atuação. Tendo também uma extensão dela que são as opções digitais, a OD, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre a diferença das duas quando a gente for para o aplicativo da corretora. Então, opções binárias é uma modalidade de investimento em alta expansão, onde não se investe em compras de ações ou títulos, como ocorre na bolsa, mas sim em ativos. O processo consiste em realizar entradas referentes ao valor que determinado ativo pode atingir em um determinado período de tempo. E como aparece aí na tela de vocês, os tempos mais comuns que a gente tem para as operações e opções binárias é o tempo que a gente chama de M1, que é um tempo de 1 minuto, M5, que é o tempo de 5 minutos, M15, que é o tempo de 15 minutos, e M30, que é um tempo de 30 minutos. Então perceba que as opções binárias é um nicho de mercado muito rápido. Em questão de 30 minutos, 1, 2 horas, você já pode ter ganho muito dinheiro, como perdido muito dinheiro. E quem aqui já é trader,
ou talvez vocês também passem por isso, porque é normal ganhos e perdas no mercado financeiro, mas eu já passei muito por isso, de ter acordado num dia, ter começado meus investimentos e ter ganho R$ 800 e fiquei feliz da vida. E aí, antes de sair do mercado, desses R$ 800 eu perdi 600, eu perdi todos os 800 e fiquei no 0 a 0 de novo. Então é questão de minutos ou de poucas horas, você pode ganhar muito dinheiro no mercado, como pode perder esse dinheiro que você ganhou, ou como você pode perder o dinheiro que você ainda nem ganhou, né? O dinheiro que você realmente investiu. Então esses são os principais tempos aí que a gente usa. A gente faz investimentos para o resultado em 1 minuto, deu investimento agora, 1 minuto depois eu já sei se eu ganhei ou não. Investimento de 5 minutos, 15 e 30. As duas possíveis entradas que podemos realizar no mercado de opções binárias é o put, que é o vendas, ou descida, tá? Geralmente no inglês, na Europa, na maioria dos países usa o termo put. Aqui no Brasil a gente chama de venda. Em Portugal eles chamam de descida, por isso que eu estou dando essas 3 referências, tá bom? Então a gente pode dar uma opção de put, que é venda, ou call, que é compra, ou subida. Então os termos são esses. Call, que é para comprar, ou seja, subida. Put, que é venda, ou seja, descida. Então nesse mercado a gente só pode dar esses 2 tipos de entrada. Eu vou me posicionar no mercado falando que aquele ativo vai subir, ou seja, call, compra, ou eu vou me posicionar no mercado falando que aquele ativo vai descer, ou seja, put, venda, descida. A lucratividade desse mercado varia de 75% a 95% do seu valor de entrada. A gente ainda vai ver a respeito disso, que é o chamado payout. Como eu já falei, é um mercado de altíssimo risco, porém com os melhores lucros. Pode-se ganhar muito dinheiro com o AB. Digo de até 3 dígitos por mês, mas também é possível ficar sem nada. Por isso, não se aventure sem conhecimento. Conclua o curso, siga as orientações e atividades e pratique. Com estratégias, gerenciamento e psicológico, dá tranquilamente para viver do mercado de opções binárias. As opções binárias não são reguladas no Brasil e não estão cobertas pela CVM. Dessa forma, nenhuma empresa nacional é autorizada a captar investidores para este mercado no Brasil ou oferecer este serviço. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? É uma das reguladoras e fiscalizadoras do mercado financeiro aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil as opções binárias não são proibidas, somente não são regulamentadas. É como no Jardim do Éden, Deus proibiu que comessem a maçã da árvore da vida. Então ela estava lá, mas Adão e Eva não podiam comer. Mas e a laranja? A laranja Deus não impôs regras e também não proibiu, ou seja, a laranja era permitida. Então aqui é a mesma coisa. Como não tem nenhum regulamento que dite regras, ou a favor, ou colocando alguma dificuldade, ou proibindo, então nenhuma empresa local pode atuar nesse ramo, porque não tem regulamentação. Então se não tem regulamentação, as regras do mercado financeiro do Brasil não diz nada sobre isso. Então se não diz nada, nenhuma empresa local pode atuar no ramo. Mas todos os investidores do Brasil podem atuar no ramo através de empresas internacionais. Só se cadastrar numa corretora internacional. E melhor ainda se abrir uma conta bancária também em outro país. Tá? O motivo de abrir uma conta bancária em outro país não é para fugir do imposto de renda. Tá? Muita gente já fez isso e ainda faz isso para fugir do imposto de renda. Já teve até, o governo brasileiro já até bloqueou algumas contas, tipo a Neteller, assim que a Option começou aqui no Brasil, a Neteller era o melhor banco internacional para você usar, a Neteller e a Skrill. A Skrill é a plataforma toda em inglês, a Neteller já tinha em português, é o mesmo dono. Então muita gente ia para a Neteller. E como muita gente começou a fazer isso daí, ganhar muito dinheiro e não pagar imposto de renda, e foi descoberto, o governo brasileiro dificultou, né, o recebimento de dinheiro através desses bancos internacionais, bloqueou alguns cartões, mas hoje em dia já está mais tranquilo, tá?
Os bancos que foram bloqueados, como o Netel, ainda hoje é bloqueado. O cartão de crédito da Netel não funciona mais aqui. Mas a gente ainda usa Netel, eu ainda uso Netel, e a gente vai ver mais disso no finalzinho do curso, quando a gente fala sobre saques, contas bancárias e etc. Mas, por favor, não crie a conta num banco internacional para fugir do imposto de renda. Mas isso é só para outras questões, tá? É só para a questão de facilitar o recebimento do dinheiro. Para a gente, caso a pessoa opere em dólar, você receber o seu dinheiro já convertido em reais, tá? Um banco internacional é mais importante ainda para quem opera em dólar, tá? Mas a gente vai falar isso mais em diante, se é melhor você operar em dólar, em real ou em euro. Você pode escolher a moeda que você quer operar, ok? Bom, então como eu estava falando, por não ser regulamentada, muitos traders querem fugir do imposto de renda, né? Brasileiro sempre quer dar uma de esperto, né? Sempre quer dar aquele jeitinho, mas eu não aconselho. Não ajam de forma ilícita. Declarem o imposto de renda, que tudo vai continuar fluindo a mil maravilhas. O mercado de opções binárias, nos Estados Unidos, ele é proibido. Na Europa, eles permitem que o investidor europeu opere somente no continente europeu. Porém, se uma pessoa da Europa, por exemplo, viajar aqui para o Brasil, ele já não pode operar. Mas isso tudo a gente vai explicar também mais adiante, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a corretora. Muito importante saber sobre a corretora, porque é a plataforma que vocês vão estar trabalhando no seu dia a dia. Então, por mais que a corretora não é sua amiga, porque ela está ganhando dinheiro em cima de você, digamos assim, ao mesmo tempo ela também é a sua amiga. Então, a corretora, ela é uma instituição financeira que através dela você tem acesso aos produtos de investimento. Ela é intermediária. É a corretora que liga você, investidor, aos investimentos disponíveis no mercado. É ela quem disponibiliza para você um home broker para análise e entradas no mercado. Então, como eu já falei, a nossa corretora vai ser a IK Option. E a IK é uma corretora online com sede na República de Chipre. Ela se instalou nesse local porque é um dos melhores países no que diz respeito à regulamentação do mercado financeiro. E ela é regulamentada tanto nesse país, como também pelas principais regulamentadoras do mundo, e possui inúmeros prêmios, tornando-a reconhecida e prestigiada por todo o mundo. A IK Option foi fundada em 2013, revolucionando o mercado financeiro cambial. Trouxe à tona as opções binárias, que utilizam o sistema do Forex, e mudou significativamente a forma de negociar devido às diferenças peculiares no tempo de entrada e saída do mercado. Devido a isso, inicialmente ela não foi muito aprovada, pois os traders precisavam mudar suas estratégias do Forex ou mini índices porque não tinham o mesmo efeito nas opções binárias. E a IK Option também ela não aceitava robôs de operações. Porém, ela tinha um grande diferencial, que era o payout, ou seja, como eu já falei, o pagamento, a recompensa dada ao investidor, que era um valor acima das demais. Com o tempo, a IK foi crescendo, tentou implantar nos seus negócios os robôs, através de um aplicativo que a própria empresa criou, chamado IK Robot, que era um aplicativo muito bom, mas ao mesmo tempo super difícil de você usar, super difícil de você configurar. Tá? Hoje em dia não existe mais o IK Robot, tá? Na época, em 2016, eu até peguei, eu sou formado em informática, sei fazer programação, e peguei esse IK Robot para fazer um robô, e você realmente precisa ter um conhecimento muito bom de programação. Então eu consegui fazer um robô. Por mais que eu tivesse conhecimento da área de informática, da área de programação, tive certas dificuldades, mas consegui fazer o robô, mas o robô não funcionou assim do jeito que a gente esperava, né? E não apenas eu, mas várias pessoas, ninguém conseguiu fazer um robô memorável, digamos, um robô que realmente lucrasse. Então a IK Option encerrou essa iniciativa da IK Robot e também bloqueou todos os demais robôs que as pessoas tentavam usar. E atualmente a IK Option ela proíbe robôs, né? Recentemente, em 2019 para cá, começou a vir uma gama de pessoas que estão usando novamente o robô na IK Option. É um robô diferenciado, que é um robô que vai agir, digamos que
no seu sistema operacional, no seu computador. É um robô que simula você trabalhando no seu sistema e não dentro do aplicativo da corretora ou não lá na corretora. Mas, mesmo assim, corre o risco da corretora descobrir, né, perceber, investigar isso daí e fazer um bloqueio de conta, porque é contra as regras da corretora até o momento. Pode ser que daqui a uns meses, daqui a uns anos, a corretora passe a aprovar esses robôs, ok? Bom, e mesmo proibindo os robôs, que muitos investidores usavam e ainda usam robôs, mesmo assim essa corretora começou a crescer sem parar. Hoje a IQ Option atua em mais de 40 ativos de opções binárias e digitais, em mais de 45 ativos de Forex, e mais de 150 CFDs, que são ações, mais de 20 tipos de criptomoedas, mais de 20 ETFs, que são tipos de fundos de investimento, e mais de 3 commodities. Tá? Commodities ouro, petróleo, ok? Atualmente, não sei o número exato, mas a IQOPS tem uma média de 15 milhões de usuários e desde 2016 ela ganhou um espaço preferencial em toda a América Latina. Então essa é a corretora que a gente vai usar. Essa é a IQ Option. Como eu falei na aula anterior, outra corretora que tem, que alguém poderia querer saber de outra corretora para usar, é a Binomo. Existem várias corretoras, muitas corretoras mesmo, mas é muito importante vocês saberem escolher uma corretora, ou melhor, é muito importante vocês seguirem a minha dica de corretora para vocês para vocês evitarem frustrações, tá? Eu não vou chegar a citar nomes, mas tem corretoras aí que às vezes demorava a dar saque de cliente. Tem certas corretoras que às vezes fechavam as portas e ficava com lucro de cliente. Tem corretoras que às vezes o cliente ganhava muito dinheiro, ela pagava uma parte, não pagava a outra. Além dessa questão do pagamento, tem certas corretoras que burlava, digamos assim, o home broker delas para fazer com que a pessoa errasse. Às vezes a pessoa dava a entrada que era certa, a corretora fazia algum cambalacho lá que fazia com que aquela pessoa errasse para ela perder dinheiro e a corretora ganhar. Então, assim, é muito importante ter uma corretora de prestígio e uma corretora em que confie, porque afinal de contas isso aqui é um investimento, a gente está lidando com o nosso dinheiro. Então, sem citar nomes de corretoras ruins, eu vou citar as 3 melhores, que para mim a melhor corretora atualmente é a IQ Option, tá? Sem sombra de dúvidas. Algumas pessoas reclamam de delay da corretora, né? Delay é aquele certo atraso. Mas por que tem um delay? Gente, delay é normal em tudo da internet. A IQ Option, como vocês viram, ela tem mais de 15 milhões de usuários. Então imagine aí essa galera toda usando a corretora para fazer seus investimentos. Então é algo que realmente pesa para uma empresa, tá? Então, por ela ser uma empresa muito grande, ela tem um pouquinho de delay às vezes, porque o delay eu digo que não depende nem só dela, depende muito também da sua conexão com a internet, tá? Eu raramente tenho problema de delay. Acontece delays? Acontece, mas eu raramente tenho problema. Por causa do delay, tem 2 outras corretoras que cresceram bastante, que é a Olympic Trade, a Binary. A Olympic Trade eu não recomendo, tá? É a Binary e a Binomo. Então são 2 corretoras aí que cresceram também. Eu não sei qual delas está em segundo, qual delas está em terceiro. Não analisei elas tão a fundo a ponto de dar uma classificação de segundo e terceiro lugar para elas. Mas elas também têm bastante vantagens, tá? A Binomo eu até acho que copiou bastante a IQ Option. Isso já é até um fato de eu não gostar tanto dela assim, porque eu não gosto de ninguém que imita os outros. Mas o maior diferencial delas com a IQ Option é o delay. Mas isso, gente, é algo que já está passando. Não significa que elas não têm delay, elas também têm. Por que elas têm menos delay? Porque elas têm menos usuários. Mas na hora que os usuários delas crescerem, o servidor delas vão ficar entupidos. Elas vão ter que investir mais no servidor, né? Para aguentar mais gente. E aí se crescer, mais servidor. Se crescer, mais servidor. Então, querendo ou não, com o passar do tempo, elas vão crescendo e elas vão tendo seus gargalos. Mas não se assustem, eu estou falando aqui de delay, mas esse delay é insignificativo, tá bom? Às vezes até ajuda, às vezes eu até dou um beijo pra ele, eu falo, ô delay gostoso, me deu um ruim aqui nessa entrada. Às vezes você vai dar uma entrada
E por causa do delay ele te joga num lugar muito melhor do que o que você queria entrar. Aí você dá um sorriso de mil maravilhas, né? Enfim, pessoal. Então isso é um mercado financeiro. Esse daqui é o cenário que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar no mercado de câmbios, específico nas opções binárias, que nas opções binárias também tem as opções digitais, que faz parte das opções binárias. E a nossa corretora vai ser a IQ Option. No final do módulo 1, mostrei para vocês como baixa a corretora, o app da corretora e como faz o cadastro. Espero que vocês já tenham baixado, porque a partir da próxima aula agora a gente vai aprender a mexer no home broker da corretora. Nós vamos ver tudo desse home broker aí, do aplicativo da corretora, para vocês saberem mexer em tudo, configurar tudo, e já vamos mostrar um pouco como é que é a dinâmica. E a partir daí a gente já vai bem para a parte operacional, ok? Bom, pessoal, quem não tiver baixado o aplicativo ou não tiver conseguido baixar, fala comigo no privado ou fala no grupo que eu dou uma ajudinha, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.